Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizamos mais uma vez a Agência Servidores, parabenizamos os colegas que estão aqui, o Eugênio, o Gustavo. E realmente é um tema muito importante, envolve a questão do serviço público, envolve a questão da atuação do Estado, exatamente como mediador desses interesses, como vinha colocando agora o Gustavo. E realmente é um assunto muito importante e nós temos que estar muito atentos quando a questão de conceitos, quanto a questão de uso de formas de se colocar as coisas, para que ver realmente se efetivamente a gente está avançando nas questões que são fundamentais. O tema da economia verde, né, a gente consultando aí os sites de busca, a gente vê que no Programa Nacional, no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2008, ele foi introduzido exatamente nessa questão de se fazer um contraponto aos modelos econômicos que estavam exaurindo o meio ambiente, né? Todos sabemos, os recursos naturais são finitos e a economia, enquanto essa finitude não é alcançada, a economia parece que não se atenta para essas questões, né? E efetivamente a gente tem que o modelo econômico e o modelo produtivo que vem sendo adotado pelo mundo de uma maneira geral é um modelo que visa o maior lucro possível no mais curto espaço de tempo. E se a gente for avaliar as várias questões, né, que interferem nas questões ambiental, na sustentabilidade, né, a questão da diversidade, da biodiversidade, hoje nós já temos uma infinidade de informações que nos permitem fazer uma avaliação mais sensata e mais efetiva, né, até do ponto de vista da economia, sobre os resultados que vamos obter com esse modelo, com esse processo de desenvolvimento que até então vimos utilizando. Hoje, por exemplo, né, eu sou engenheiro agrônomo, sou auditor do Ministério da Agricultura aposentado, sou diretor do ANFA Sindical, e no Ministério da Agricultura, nós auditores e a própria política pública desenvolvida pelo MAPA, ela permite uma visão tanto a favor de uma economia verde, como também a favor de uma economia convencional, né? Se a gente for ver hoje a expectativa de produção de grãos que tem para essa próxima safra, estamos aí com mais um recorde a ser comemorado em função de chegarmos a 270 milhões de toneladas de grãos. Isso é muito comemorado em função da importância disso para a balança comercial brasileira, importações versus exportações, uma geração econômica importante. Mas se a gente for avaliar os custos dessa produção recorde ano a ano, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, a quem está interessando essa produção, quem está se beneficiando disso, é que requer esse aprofundamento, mesmo que a gente veja uma evolução nos métodos de produção. Hoje em dia, por exemplo, a produção da soja, que é majoritária nessa questão, os produtores, em função das próprias limitações que têm visto no modelo convencional que lhes é imposto, estão, por exemplo, desenvolvendo o uso de pós de rocha. São insumos locais, jazidas brasileiras, que estão trazendo resultados fantásticos para a produção. Se a gente levar em consideração que a produção convencional de grãos depende fundamentalmente de insumos importados, os fertilizantes químicos que são utilizados e tidos como essenciais para essa produção, mais de 90%, mais de 95% desses insumos são importados, ou seja, uma dependência extremamente perigosa para um país como o Brasil, das dimensões e da capacidade produtiva nossa, a gente depender de comprar insumos de terceiros países para produzir, né? Quando hoje se descobre que a utilização de pós de rocha já traz um resultado fantástico, é um insumo nacional e é um insumo que não compromete a biodiversidade, como acontece com os fertilizantes solúveis, o NPK, como acontece com a utilização dos herbicidas, dos agrotóxicos de uma maneira geral, inseticidas, fungicidas, que comprometem a biodiversidade, que é o que vai garantir a economia agrícola ser sustentável.
O que a gente tem hoje, a questão fundiária também é uma questão importante. Hoje, grande parte da produção de grãos está se dando em áreas arrendadas. O arrendatário arrenda uma terra e explora sem nenhuma preocupação com o futuro que vai acontecer com essa terra daqui a 5, 10 anos, para extrair o máximo de retorno a curto e médio prazo. Se a gente levar em consideração, a preocupação com a Amazônia é gravíssima, né? É seríssima, né? O desmatamento da Amazônia também tem batido recordes, e isso muitas vezes é mitigado, se coloca que é necessário para aumentarmos a produção, mas isso é um absurdo. E se a gente levar em consideração o cerrado, nos dados de 2018 do Serviço Florestal Brasileiro, quase 60% do cerrado já tinham sido substituídos pelo plantio de grãos. Se a gente levar em consideração que a vegetação nativa ela é um grande repositório de carbono. Quando você desmata uma vegetação nativa, seja a Amazônia, seja o Cerrado, seja a Floresta Atlântica, você está tirando uma quantidade enorme de carbono que está na superfície, nas árvores e na vegetação, e aquilo vai ser ou queimado ou degradado, se transformando em carbono na atmosfera. Não podemos esquecer que o subterrâneo, inclusive, nós já tivemos aqui o nosso ex-secretário do Meio Ambiente, saudoso, falecido Washington Novaes, quando a gente apresentou para ele um estudo de avaliação da biomassa subterrânea do Cerrado, ele virou e falou, o Cerrado então é uma floresta de cabeça para baixo, ou seja, a maior parte da biomassa do Cerrado está no subsolo. E ao tirarmos o Cerrado para plantar soja, milho, algodão, qualquer outro produto, você está acabando com um carbono que está armazenado sobre um processo biológico natural, sustentável, e isso tudo está indo para a atmosfera, se somando às emissões dos países desenvolvidos, da queima de petróleo e todas as outras formas. Ou seja, quando a gente pensa numa economia global, a gente tem que pensar no todo. E as consequências que a gente está tendo, por exemplo, todos sabemos que a grande importância da Amazônia é o equilíbrio climático e é o regime hídrico das chuvas, os rios aéreos, que já são fartamente conhecidos, que vêm da região norte e abastecem a região centro-oeste, a região sudeste, a própria região sul, com chuvas. Historicamente, essas chuvas tinham uma regularidade. O aquecimento global que a gente está observando, não precisa ser cientista, a gente sente na pele hoje o aquecimento, já começou a prejudicar esse deslocamento dos rios aéreos para a região centro-oeste, sudeste e sul. Ou seja, o modelo agrícola que a gente tem usado há décadas, desde a Revolução Verde da década de 70, vem desmatando, vem utilizando fertilizantes solúveis, agrotóxico, a qualidade dos alimentos que vêm sendo produzidas é questionável. Hoje, o índice de pressão alta, o índice de diabetes, de depressão, de suicídio, de Alzheimer, só vem aumentando, e outras doenças como câncer, etc., e não temos dúvida que qualquer estudo mais aprofundado comprova que é a quantidade de insumos químicos que estamos sendo alimentados diariamente pela agricultura convencional, ou seja, o modelo não se sustenta e o que vai acontecer? Como vamos continuar produzindo? Nós não vamos precisar de alimentos só nos próximos 10 anos, alimentos nós vamos precisar eternamente. E muitas vezes se coloca que esse modelo é necessário porque a população aumenta muito e a fome no mundo se agrava. Gente, a gente bate recorde de produção de grãos e a fome continua se agravando. É fartamente sabido que o problema da fome é um problema de distribuição de renda, é um problema de acesso, não é um problema de produção de alimentos. Então, essas questões todas têm que ser consideradas, e quando a gente entra na questão do papel do Estado, como foi muito bem colocado pelo Gustavo, o papel do Estado é um intermediador dos interesses públicos e os interesses privados. E o que a gente vê hoje, que os governos, infelizmente, as políticas públicas que estão sendo colocadas, elas são geradas pelos interesses privados que elegem os parlamentares, que elegem os governantes e acabam fazendo com que as suas políticas de interesse econômico sobrepujem as do interesse público. Daí entra, a questão, por exemplo, do Instituto Brasil Orgânico promovendo a agricultura orgânica no Brasil, promovendo o debate, promovendo as técnicas de produção sustentáveis que vão garantir efetivamente uma produção agrícola
saudável, regenerativa e sustentável, que vamos produzir para sempre. Então, como palavras iniciais e me mantendo aqui no meu tempo, eu coloco essas apresentações, esses fatos, e fico aí à disposição para a gente continuar esse debate. Muito obrigado.